Fala galera, sou Priscila, sejam todos bem-vindos ao meu canal Chegando até Deus. Hoje mais um vídeo pra vocês, tá bom? O vídeo que eu não tava vendo a hora de gravar logo é o meu testemunho, como eu já cheguei ao Senhor, como Ele me aceitou, como minha vida foi transformada, tá bom? Eu vou usar esse vídeo como parte 1, porque o testemunho ele é um pouco grande, então não vai caber num vídeo só. Então eu vou dividir ele em dois vídeos, tá bom? Essa é a primeira parte, e eu vou estar lendo primeiro pra vocês um versículo que está em 2 Coríntios 3, 16 ao 18, que diz assim: Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, há aí a liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. É isso que o Senhor faz na nossa vida, né? Quando a gente aceita, a transformação de vida é notória. Quem aceita o Senhor, realmente a vida é transformada, a vida é mudada. Não tem como falar que a vida continua a mesma coisa, não tem como. Amém? Se você realmente aceita o Senhor de verdade, Ele transforma, Ele muda situações, Ele transforma tudo aquilo que a gente acha que não tem como transformar, Ele tira tudo aquilo que a gente acha que não tem como tirar, Ele muda da nossa vida coisas que a gente acha que não tem como mudar, gente, tá bom? Esse é o primeiro vídeo, eu vou estar enviando dois, tá bom? Esse é a primeira parte do testemunho. Eu sou. A minha mãe e meu pai, eles têm 6 filhos, 3 meninas e 3 meninos. Eu sou a mais velha das meninas. Tem mais 2 homens e depois vem eu, tá bom? Aí, eu sempre fui uma jovem muito vazia. Quando eu conheci o Senhor, eu conheci o Senhor através de uma irmã, que ela veio lá ela foi lá na minha mãe, lá na casa da minha avó, que a gente estava lá. A gente estava num momento muito difícil da nossa vida, por conta que a minha mãe ela estava sofrendo de uma doença, e aí a gente estava, como a gente era a maioria do criança, a gente estava tudo na minha mãe, na minha avó lá, com ela também. O meu pai também não podia estar com a gente, que ele também estava com os problemas pessoais, e aí a gente estava com a minha avó, morando com a minha avó, e foi muito difícil essa parte da nossa vida. Graças a Deus a nossa avó abriu as portas, mas é o momento da doença da minha mãe, né? Então não é fácil pra ninguém. Então, a gente sempre eu e meus irmãos sempre passamos uma infância muito difícil. As coisas eram muito complicadas, muito difíceis conseguir resolver as coisas, eram muitos problemas para poucas pessoas conseguirem resolver. E a gente, como criança, a gente também não podia fazer nada. E assim eu fui crescendo e com 12 anos, de 12 para 13 anos, a gente estava passando esse momento na casa da minha avó. E aí, aí quando essa irmã, que ela tá nesse ministério que eu não estou mais, que eu passei 10 anos congregando lá, um ministério abençoado, essa irmã ela veio na minha avó, viu como estava nessa situação e fez o convite pra gente ir pra casa do Senhor, para que a gente pudesse conhecer o ministério. Aí, como era muita criança, a minha avó, foi a minha avó, meu avô, minha tia e minha mãe. E aí, cada domingo levava uma criança pra não ficar muita gente. E aí, quando chegou a minha vez, o meu domingo de ir, como a liga não segue a gente, né, gente? Eu tava fazendo tudo pra mim não ir, porque eu tava desanimada. A gente, né, quando a gente não conhece o Senhor, a gente não sabe o que a gente vai esperar, a gente vai encontrar no ministério. Então eu já imaginava que eu pudesse estar em qualquer religião, porque apesar que o Senhor ele não é nenhuma religião, mas nesse mundo há tantas religiões para que a gente venha seguir, né? Para que a gente, falando que ali é o caminho, né? Que ali é o caminho certo, né? Mas Jesus ele sempre fala, né, na palavra que o único caminho é Ele. E, e, e eu imaginava, antes de conhecer o Senhor, eu imaginava que eu pudesse estar em qualquer dessas religiões, menos aceitar Jesus na minha vida. Menos isso. Porque eu não queria estar numa igreja evangélica, gente. Eu não sei o que acontece, mas eu não sei o que eu tinha nada contra. Mas eu sempre arrumava 1001 motivos para que eu não pudesse aceitar Jesus na minha vida. E eu sempre arrumava qualquer tipo de motivo. E aí tudo bem. Quando ela chamou a gente, quando chegou o meu domingo, eu cheguei lá no ministério, sentei lá, comecei a ouvir a palavra
eu não senti Deus falar comigo porque eu não tava de coração aberto. Foi uma palavra abençoada, mas naquela hora, naquele dia, eu não tava prestando atenção. O maligno tava cegando, a gente fazia de tudo para que eu não pudesse ficar lá. Quando chegou na hora da oração, eu não sabia orar, porque antes de eu conhecer o Senhor, eu ia na igreja católica, mas tipo, era tipo coisa de 1 ou 2 vezes por ano. Se eu ia 2 vezes por ano, era muito, gente. E eu ia lá, assistia a missa, ia embora e a vida continuava a mesma coisa, seguia a vida, entendeu? Então, eu nunca fui batizada em igreja nenhuma, nem católica, nem evangélica, nunca tinha sido batizada. E igreja evangélica eu só tinha visitado, eu acho que só umas 2 só, por muita insistência, mas eu não tinha gostado, não por conta do ministério em si, mas por conta de que talvez, não sei, talvez eu não estava ali pronta pra Deus entrar na minha vida, né, pra Ele mostrar que Ele é quem Ele é. E ali não tinha passado essas oportunidades e eu não quis aceitar. Quando chegou nesse ministério, passou a palavra, tudo, voltando ao assunto, né? Passou a palavra, tudo, passou a oração, eu não sabia orar, eu fiquei só de cabeça baixa ouvindo a oração. Quando chegou na hora do louvor, que foi a hora que realmente é algo que Deus me usa muito ali nessa área, que é a área do louvor, eu consigo me entregar mais para Deus através do louvor, então realmente foi ali a hora que Deus achou ali que ele me viu quebrantada ali e naquele momento ele começou a falar comigo. Eles costumam tocar 3 louvores no final do culto. E aí, um desses louvores era aquele louvor Noites Traiçoeiras, que fez muito sucesso um tempo atrás. E é um louvor muito lindo, até hoje eu escuto ele, eu lembro o que passou comigo naquele dia. E, e aqui naquele louvor ele fala, né, que é, ainda se a cruz for pesada, Deus estará conosco, né? Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E realmente foi o que eu passei naquele momento, porque eu e a minha família tava vivendo um momento muito, muito difícil. E foi naqueles momentos ali que aquele louvor falou tudo que eu tava passando, tudo. E aí não teve como eu não chorar. Deus já sabia tudo que eu tava sentindo. Eu não precisei falar nada pra ele, eu nem sabia como e o que falar, né? Porque eu nunca tinha sido assim apresentada, né? Eu nunca tinha falado com o Senhor sem pra mim mesma estar falando com Deus, eu não sabia como me pronunciar com Ele, como falar com Ele. E, e aí, através desse louvor, eu me quebrantei, aí comecei a chorar e Deus realmente ele me lavou naquele momento, Ele me mostrou que havia esperança sim, havia mudança de vida sim, porque eu entrei lá triste, com raiva, revoltada, pensando que eu só ia assistir só mais um culto e depois ia pra casa e ia continuar as mesmas coisas, que não ia mudar nada. E Deus mostrou que não era aquilo, que realmente ele tinha algo novo, que realmente ele é real sim, amém? Que ele não é só aquilo que as pessoas falam por aí, né? Que só, Deus tá lá no céu, você tá aqui na terra, ele tá te vendo de lá de cima. Não, mas ele quer habitar dentro de você. Ele não quer olhar você de lá de cima. Amém? Ele quer habitar dentro de você. Se você realmente crê na palavra dele, ele habita dentro de você e ele dirige a sua vida. Amém? Como diz aqui na palavra, é de glória em glória. Amém? Então foi isso que ele fez na minha vida. Antes de conhecer a ele, eu sempre fui uma jovem muito vazia, muito, muito, muito vazia, muito tímida, muito. Eu pensava que eu não era capaz de fazer muitas coisas que eu faço hoje, que realmente eu vejo que realmente o Senhor, ele transformou sim a minha vida, amém? Eu procurava, como muitos jovens, como a maioria dos jovens, né, procura ser aceita na sociedade. Por quê? Por conta da minha timidez na escola, isso só funcionou na primeira série, gente, a questão da timidez. Porque na primeira série era tudo normal, quem fica mais quieto ganha isso, quem fica mais quieto ganha aquilo. E realmente era eu, né, essa pessoa. Então eu ganhava praticamente todos os brindes, todos os doces, todas essas coisas que os professores davam. Quando chegou da segunda série pra lá, eu vi que isso não era verdade, isso não era realidade. Isso era algo que realmente transformou, impactou muito a minha vida através da escola, porque isso fez muito mal, tinha feito muito mal pra mim por conta da timidez. Eu não conseguia me enquadrar em lugares nenhum, em colegas nenhum, não tava conseguindo fazer amizade com ninguém.
Amém? E por mais que a gente queira ter amigo, não aparece ninguém. Mas quando a gente. E mesmo a gente não buscando nem o inimigo ele vem de graça. Então realmente os inimigos vinham, aí começava a questão de bullying, começava a questão de zoação, começava a questão de várias coisas que me fez ficar mais oprimida ainda do que eu era, mais revoltada do que eu era, mais triste do que eu era. Amém? Então eu tentava me preencher o meu vazio, que é o vazio que eu costumo chamar de o vazio que é só Deus que pode preencher, que é o vazio do Senhor, que é o lugar dele, que só ele pode preencher esse vazio. E eu tentava preencher esse vazio com um monte de coisa. Eu tentava preencher com música, eu tentava preencher com bebida. Eu também cheguei a beber, sim. Não, graças a Deus, não cheguei a ser viciada, mas eu bebia sim. Eu tentava me enquadrar. Então, quando o jovem ele quer se enquadrar, ele começa a fazer as coisas que os outros jovens estão fazendo. Ah, o jovem tá fumando cigarro? Quem tá fumando cigarro é o grande lá, então eu vou fazer isso daí também pra que eu possa ser aceito. Então, os jovens, ele cai muito nessa situação. Porque ele acaba fazendo as coisas que os outros jovens estão fazendo, porque os outros jovens falam que é bom. E ele ainda vai na onda e acaba fazendo. E foi o que eu também fiz, foi o que eu fiz, graças a Deus foi só isso, de situações de problemas, de vícios, essas coisas. Eu não cheguei a ficar viciada, mas eu bebia sim. Não cheguei a ficar viciada, mas por pouco eu ficaria, porque na minha família tem histórico sim de gente que bebe. E se eu fosse nessa onda, eu ia também sofrer nessa mesma coisa que eles sofreram. Então, nesse momento da minha vida, antes de conhecer o Senhor, eu era muito vazia, eu era muito triste, eu era muito quieta, muito brava na minha, sabe? Eu não conseguia me encaixar em lugar nenhum, sabe? Era muito difícil. Mas realmente o Senhor, ele vem e ele mostra que ele quer uma nova vida. E ele vem quebrando as barreiras. O Senhor, ele vem quebrando todo o jugo, quebrando todo o pecado, todo o mal da nossa vida. Porque foi isso que ele fez na minha vida. Amém? Nesse momento que eu conheci o Senhor lá no ministério, no momento que eu ouvi aquele louvor, eu me revesti, eu me senti tão bem, tão leve, sabe? Tão esperançosa. Não, tem jeito sim. Pela primeira vez na minha vida eu soube que tinha jeito sim, pra mim e pra minha família. Realmente eu comecei a crer que realmente Deus nos amava, Deus amava eu e minha família, Deus realmente queria algo conosco sim. Amém? Eu consegui sentir esse amor que ele tem por cada um de nós. E antigamente eu não sentia. Eu pensava que Deus estava lá no céu e ele nem. Talvez ele nem estivesse olhando para o que a gente estava passando. Amém? Porque eu chorava com revolta de certas situações que eu não tinha como resolver, quando eu não achava resposta e eu ficava mesmo revoltada. Amém? É o que muitos de nós faz, né? Quando a gente não encontra resposta, quando a gente não tem o Senhor nas nossas vidas, realmente a gente começa a culpar tudo. E acaba culpando até o Senhor. E, e aí nesse momento, quando eu ouvi aquele louvor, eu me renovei. Aí eu fiquei, nossa, super feliz. O Senhor, ele veio e revestiu a minha vida. Quando cheguei em casa, eu tava com esperança, com outros pensamentos, pensamentos de renovo de vida, tudo, que ia dar tudo certo. Eu não via a hora de chegar o próximo domingo para que eu pudesse estar no culto de novo. Aí, foi passando os domingos, eu continuei indo pro ministério, só que eu tava. Aquele fogo, né, que a gente sentiu, que eu senti no primeiro culto, começou a ir um pouquinho, indo um pouquinho, porque eu comecei a deixar um pouco pra lá. Por quê? Porque o jovem, ele é um público que. Minha opinião, tá, gente? Eu creio que seja um público que é um público mais difícil a gente conseguir evangelizar hoje em dia, o jovem. Por quê? Porque o jovem, ele quer algo que agrade ele. É muito difícil falar pro jovem fazer algo. Ele quer que alguém faça algo pra ele. Ele quer chegar num lugar, encontrar um lugar do jeito que ele quer. Por exemplo, se as crianças estão num culto e não tem escolinha das crianças, ela fica no culto, ela dorme, ela fica brincando na igreja, tudo, se distraiu. Quando o adulto vai pra igreja, o adulto senta lá, sabe o porquê que tá sentado lá, vai assistir a palavra, tudo. Agora o jovem não, porque aquela atmosfera ali não tá muito agradando, porque não é algo que ele tá acostumado, né? Não é algo, o jovem não tá acostumado com algo sério, né? O jovem quer, sabe, é difícil, meio difícil conseguir explicar, mas eu acredito que o público jovem seja um público muito mais difícil de ser evangelizado hoje em dia. Mas graças a Deus, Deus do mesmo jeito que ele ama todos nós, ele quer salvar desde a criança até o mais velho, ele quer salvar os jovens também.
e do mesmo jeito que ele conseguiu me trazer para a presença dele, foi quando foi passando os cultos, eu comecei a apagar aquela chama, né, que tinha se acendido naquele dia, e aí eu percebi que eu tava faltando aos cultos. Eu ainda não trabalhava lá no ministério, só estava congregando, e eu cheguei a faltar 2 cultos seguidos. Aí eu fiquei pensando, ué, eu não posso me afastar, porque eu vi que tinha algo diferente lá. Então eu tenho que continuar indo lá, mas eu tenho que fazer alguma coisa para que eu possa estar firme lá, porque para que eu tenha uma obrigação, sabe? Para que eu não fique parada. Aí eu conversei com a liderança do ministério e a minha pastora, ela deu a oportunidade que eu pudesse ficar lá junto com as crianças, na sala das crianças, ajudando e fazendo tudo que as tias das escolinhas fazem. E aí a gente revezava junto com as meninas. Eu ficava no domingo e as meninas ficavam no outro. Aí no domingo que eu não ficava, eu assistia o culto. E no domingo que as meninas não ficavam, elas também assistiam o culto. E assim ia indo. Eu não era batizada ainda, só estava indo para a igreja, só tinha conhecido um pouco da presença de Deus, um pouco do que era esse Deus, realmente o que ele era capaz de fazer na minha vida. Só que eu não era batizada ainda. Foi passando um ano, passou mais ou menos um ano, e aí a minha pastora fez o convite do batismo para o pessoal que já estava trabalhando no ministério. Ou seja, a minha irmã também já estava trabalhando comigo na escolinha, uma irmã minha. E aí, nesse dia que teve o batismo, passando um ano, eu já estava trabalhando e, e aí nesse dia eu cheguei muito cansada do meu serviço. O batismo ficou pra noite, só que eu tava muito cansada nesse dia. Eu acabei nem indo porque o maligno colocou um cansaço tão grande em mim que acabou fazendo eu não indo. Como eu tava fraca na fé, né, vulnerável, acabou de conhecer, né, eu não acabei não indo. E aí a minha irmã, ela foi, graças a Deus ela se batizou e eu não me batizei. Só que quando passou um tempo também, acredito que seja no mesmo ano, porque esse batismo acho que foi no começo do ano e o outro foi quase no final. E aí o outro eu não vi a hora de ir. Porque realmente quando passou esse batismo, o Senhor ele me fez me sentir, sabe, algo que tipo, você perdeu a minha oportunidade que eu tava te dando, sabe? Eu senti Deus falando. E na hora eu falei, não, eu tenho que ir. E eu fiquei super ansiosa, sem ver a hora logo de poder me batizar, de poder aceitar realmente o Senhor na minha vida. Foi aí que eles fizeram o batismo que era para as ovelhas já, não era para as pessoas mais que... O primeiro foi para as pessoas que estavam trabalhando lá e o segundo batismo foi para as ovelhas mesmo. E aí eu fui e me batizei junto. Graças a Deus, gente, foi a melhor escolha da minha vida. A melhor escolha que você pode fazer na sua vida é você decidir a quem você entrega a sua alma. Não é nem a sua vida, mas é a sua alma. Se você entrega para o Senhor, né? Na palavra do Senhor diz também, né? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta a gente conseguir riquezas nesse mundo, conseguir tanta coisa, mas quando a gente morrer, a gente nem liga pra nossa alma, e quando a gente morrer, a gente não se encontrar com o Senhor. O Senhor olhar pra gente e falar que Ele não nos conhece. Que pesado que vai ser, que horrível que vai ser. E infelizmente vai acontecer isso com muitas pessoas que não se entregaram, ainda não se renderam a Jesus, não se entregaram a sua vida a Jesus. Amém? Foi uma das melhores escolhas da minha vida. Eu acredito que a maior escolha da minha vida foi que eu tenho, foi de ter me entregado para o Senhor, entregado a minha vida para o Senhor, entregado os meus caminhos, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, amém? Então, mudança de vida. O Senhor fala na palavra que quando entregamos a vida para Jesus, as coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo, e realmente tudo se fez novo na minha vida. Amém? Porque não era mais a minha vontade, era a vontade de Deus. Era Ele decidindo o que Ele queria na minha vida. Era Ele tomando todas as decisões. Não era mais eu tomando as decisões, eu fazendo as coisas da minha vontade, eu querendo fazer as coisas de um jeito. Não, é Ele que decide, é Ele que fala como que vai ser. Porque antes de a gente conhecer o Senhor, é a gente que toma as decisões, é a gente que decide como que vai ser. Mas quando a gente conhece o Senhor, é Ele que decide. É Ele que passa a caminhar conosco. É Ele que segura nossa mão e vai na frente. E a gente vai que nem uma criança segurando na mão do seu pai. Porque é assim que eu me sinto andando junto com Ele. É Ele segurando nas minhas mãos e Ele indo na frente, guiando os meus caminhos. Amém? O Senhor é transformação de vida. Ele muda vidas. Amém? E como estamos nos últimos momentos aí desse mundo, né? Porque o Senhor está praticamente já chegando
não vemos a hora, não vejo a hora de me encontrar com ele logo. Então, realmente, o maligno tá aí, tá querendo destruir as pessoas sim, tá querendo destruir principalmente as pessoas que estão na presença de Deus, que é o que ele mais persegue, né? Que são os mais perseguidos, que são os cristãos. E ele tá fazendo de tudo porque ele já sabe, porque ele conhece a palavra também, o maligno conhece a palavra bem melhor do que a gente, né? Então ele já sabe muito bem quais são o princípio disso, ele não sabe o dia que o Senhor vai vir também, porque na palavra diz que nem o próprio Jesus sabe, mas ele conhece como funciona a palavra e ele sabe como ele pode entrar na vida das pessoas para destruir, para acabar com a pessoa, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então é isso que ele quer fazer nas nossas vidas e é isso que ele estava fazendo na minha vida. Mas no momento que eu achei o Senhor, ele me libertou disso. O Senhor, ele quebrou as algemas de pecados da minha vida, me fez ser livre. Porque nós somos livres quando nós conhecemos o Senhor. O sangue dele nos purifica de todo pecado, gente. E nós passamos a ser chamados filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Amém? Você passa a ser importante para Deus. Amém? Quando nós aceitamos ao Senhor, nós dizemos que nós quer que Ele seja o único e suficiente Salvador nas nossas vidas. Então a gente decide, a gente toma essa decisão, a gente confessa da nossa boca. Então ele passa a nos aceitar e derramar tudo aquilo que ele tem para derramar na nossa vida. Ele passa a guiar as nossas vidas e a gente passa a manter essa vida com o Senhor Jesus. Amém? O Senhor, ele não é uma religião. O Jesus, ele não é uma religião. Amém? O Senhor, ele é transformação de vida. Quando o Senhor, ele não fala, quando o Senhor, ele fala pra gente chegar até ele não fala venham para a minha religião. Não, ele fala venham até mim. Todos que estáis cansados e oprimidos, que foi naquele dia que eu estava realmente bota cansada nisso e bota oprimida nisso. Então, foi... E o Senhor fala, né, venham os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E foi isso que ele fez. Ele me aliviou realmente. É isso que ele faz na vida dos seres humanos que aceitam a palavra, aceitam o Senhor Jesus. Amém? Eu vou deixar o restante desse testemunho para a segunda parte, que eu vou dividir em duas partes, né? Aí o restante eu termino o testemunho no segundo vídeo, tá bom? Eu espero que vocês até aqui vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, vocês deixem aquele like, tá bom? Que vocês possam compartilhar para quem tá necessitando, para quem acha que a vida não tem mais jeito, acha que a minha vida já era, eu não tenho mais jeito, eu só faço tudo errado, a minha vida tá muito destruída. O Senhor, ele vai te perdoar. Não importa o tamanho de pecados que você tem, não importa o tanto de coisas erradas que você faz. O Senhor, ele quer mudar a tua história, ele quer mudar a tua vida. Assim que ele fez com aquele ladrão que estava do lado de Jesus, ele foi perdoado no último instante. Amém? Não espere o último instante, porque talvez não tenha o último instante, talvez a gente não esteja nem consciente no último instante. Amém? Aceite o Senhor, que esse vídeo, esse testemunho, ele possa muito edificar a sua fé, possa fazer você aí pensar em entregar realmente a sua vida, mudar a sua vida, mudar a sua história, que é isso que o Senhor, ele quer fazer, porque é isso que ele faz, ele muda a história, ele renova vidas, amém? Ele dá a vitória, amém? Em nome de Jesus, eu espero que vocês possam edificar muito a vida de vocês, esse testemunho, tá bom? Que se vocês quiserem deixar o testemunho de vocês também, eu vou amar ler, que eu amo ler testemunhos, tá bom? Eu vou dar continuidade no segundo vídeo, logo eu posto aqui pra vocês, tá bom? Que vocês possam, se vocês não são inscritos ainda, se vocês puderem estar se inscrevendo, eu agradeço muito, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, em nome de Jesus. Tchau!